Casa 7 relacionamentos, casa 2 financeiro, casa 10 carreira. Nossa! Você sabia que tem outra forma da gente interpretar as casas astrológicas? Sejam bem-vindos ao Vagabundos Celestes e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o funcionamento das casas astrológicas e por que elas são tão importantes no mapa natal de uma pessoa. Vocês já devem ter reparado que as mandalas astrológicas têm um número de 1 a 12, que correspondem às casas astrológicas que são nada mais, nada menos que setores da vida, digamos assim. Os signos seriam as qualidades energéticas e os planetas, a dimensão dessa energia. E onde que essa dimensão e essa qualidade vão operar são as casas astrológicas. As casas astrológicas, elas são de grande importância porque através delas a gente identifica pontos de fluidez, talentos, mas também medos, dificuldades, desafios, problemas de infância com os pais, problemas de relacionamentos. E através dessa identificação a gente consegue ter consciência dessas nossas facilidades e dessas nossas dificuldades e como a gente pode se ajustar melhor ao que a gente tem ali, com as nossas ferramentas que vieram de fábrica. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Nós temos 12 casas, consequentemente 12 signos. Isso significa que cada casa está relacionada a um signo, como se cada signo tivesse sua casinha ali, bonitinha, e essa casa vai ter as características deste signo. Começando pelo começo, o primeiro signo do zodíaco é o signo de Áries. Toda aquela energia impulsiva de descobrir o mundo, de descobrir o novo, se manifesta aqui na casa 1 pelo ascendente. É o nosso primeiro contato com o mundo. É aqui que a gente se descobre materializado. Então aqui a casa do ascendente é eu sou. Casa 2, casa de Touro. É aqui que a gente começa a desejar as coisas, a querer aquelas coisas, querer se apossar das coisas. Então aqui a casa dos recursos pessoais é a casa do eu tenho ou eu quero. A casa 3, a casa de Gêmeos, é aqui que a gente começa a pensar, como é que eu vou ter aquilo? Muitas vezes através da comunicação a gente consegue obter coisas, mas também do aprendizado e do raciocínio. Então aqui a casa do ambiente próximo, eu penso. Casa 4, casa de Câncer. Nessa casa você começa a ter a sua consciência emocional. Muitas vezes porque você barrou em alguma coisa ali que você queria e não pode. Então aqui você começa a sentir. A casa do mundo interior, eu sinto. Casa 5, casa de Leão. Depois de você ter a consciência emocional lá na casa 4, aqui você começa a exercitar a sua criatividade e a sua personalidade. Então aqui a casa da criatividade pessoal é eu crio. Casa 6, casa de Virgem. Como que você vai utilizar de forma útil e para ajudar e cooperar o mundo aqui fora, o mundo que você vai começar a desbravar com o que você assimilou nas outras 5 casas. Então aqui a casa da vida diária e da rotina é a casa do eu sirvo. Casa 7, aqui a gente começa a ter a consciência do outro e aqui as coisas começam a ficar interessantes. Vocês podem reparar que da 1 a 6 é a parte de baixo do mapa de uma pessoa. Então tudo que acontece da 1 a 6 está relacionado só comigo, só com o meu eu interior. E depois que outro avião. Eu já perdi a conta de quantos aviões passou nessa merda. Então a partir do momento que a gente passa essa interface, casa 6, casa 7, aqui entre o outro, é o portalzinho para o mundo externo. Vocês podem reparar também que a casa 7 é oposta à casa 1. Casa do ascendente, a casa do eu sou. Aqui você vai para o lado oposto para ter a consciência do que o outro é. Então aqui é a casa do eu faço parcerias. Casa 8. Outra coisa que vocês podem reparar também que a partir da casa 7 elas começam a ficar cada vez mais complexas. Justamente porque entra o outro e começam a despertar coisas que muitas vezes a gente não tem tanto controle como nas outras casas.
porque a gente está mais sujeito às interferências externas, digamos assim. E é aqui na casa 8, oposta à casa 2, que é a casa do eu tenho, aqui a gente solta. Muitas vezes a gente abre mão de uma parte nossa para se unir com outra pessoa e formar um. Então aqui é a casa de Escorpião, casa dos recursos compartilhados, eu transformo. Casa 9, casa de Sagitário, que oposta à casa 3, que é a casa de Gêmeos. Tudo que a gente aprendeu lá, agora a gente tende aqui a expandir, a se aprofundar, a ir mais para esse lado do intelecto, da religiosidade, de expandir. Então, os horizontes expandidos é a casa do eu exploro. Casa 10, casa de Capricórnio, o famoso meio do céu. Essa aqui é o topo do mapa, oposição à casa 4, que está lá no fundo do mapa, a casa mais embaixo. A casa 4 tem a ver com o nosso eu interior, e aqui na casa 10 o nosso eu exterior. Qual que é o nosso eu que a gente vai usar aqui para colaborar na sociedade? Qual que é a sua vocação? Quais que são as suas metas, o que você admira, que você pretende ser. Então aqui é a casa do eu alcanço. Casa 11, casa de Aquário, oposta à casa 5, que é a casa de Leão. Se lá em Leão, na casa 5, a gente estava cristalizando a nossa personalidade, a nossa individualidade, a nossa energia criativa, aqui a gente entende qual que é o nosso papel na sociedade, como a gente vai compor a sociedade formando um todo, como a gente se vê inserido nos nossos grupos sociais. Então aqui é a casa das contribuições de grupo, eu aspiro. E a casa 12, casa de Peixes, a última casa do zodíaco, ela é oposta à casa 6, a casa de Virgem. Se lá em Virgem era a interface do nosso eu interior para o mundo aqui fora, aqui a casa 12 é a interface para outra dimensão. É aqui que a gente transcende corpo, alma, mente e espírito. É muito relacionado com o que a gente busca. O que a gente busca no intuito de integrar tudo que a gente viveu nas outras 11 casas e formar uma coisa única. É aqui que se encerra tudo e é aqui que começa tudo também. Então a casa da vida espiritual, eu sonho. Viu só? Vocês nunca mais vão esquecer essa forma de interpretar as 12 casas. Digam aqui nos comentários se vocês já conheciam essa forma de interpretação das 12 casas. Se vocês conhecem outra forma de interpretar. A gente sabe que na astrologia tem várias formas de interpretar as coisas. E a maioria delas fazem sentido. Nenhuma desvaloriza a outra, nenhuma diminui a outra. Tá bom? Deixa eu ver se eu não esqueci nada nesta merda. Um último avião, né, para atrapalhar aqui o nosso vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, se inscrevam aqui no YouTube, me dá um oizinho lá no Instagram, no Teco Teco, manda mensagem no Gmail. Uma boa semana para vocês e até o próximo vídeo.